Não há glória em amar quem nos ama, porque até os homens maus fazem isso. Fazer o bem para quem nos faz bem, isso é mole, isso é fácil. Respeitar só quem nos respeita, até o diabo consegue. Por isso que Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Que texto indigesto, né, gente? Hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos textos que eu considero ser um dos textos mais indigestos da Bíblia. Aliás, gente, os ensinos de Jesus estão repletos de verdades difíceis de aceitar. Porque se tem uma coisa que Jesus fez, foi desconstruir a nossa religião e, por que não dizer também, além de nos perdoar, escancarar as nossas fragilidades. E quando uma verdade expõe os nossos defeitos, isto nos incomoda mesmo. Por isso que tem tantos textos na Bíblia que nós pulamos ou fingimos que esses textos não existem, ou até sabemos que eles estão lá, citamos em algum momento, talvez por uma conveniência, mas quando nós vamos para a prática é como se essas verdades, esses textos indigestos, eles não existissem na Bíblia. Como, por exemplo, o registro também do Sermão do Monte, que está em Mateus 5,39, quando Jesus disse assim, se alguém bater na sua face, no seu rosto, oferece o outro lado. Ou quando nós lemos o conselho de Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 17, quando Paulo diz assim, não retribua com o mal quem te fez o mal. Percebem como esses textos são indigestos, difíceis de aceitar? Mas sabe por que nós temos tanta dificuldade e nos inquietamos tanto com esses textos? É porque o nosso senso de justiça ele está um pouco deformado. Nós ainda caminhamos pelo toma lá da cá, pelo deu tomou, aqui se faz, aqui se paga. Só que o convite do Evangelho de Jesus é outro para nós. Quer ver só? Eu queria convidar você para nós juntos lermos o registro de Mateus capítulo 5, verso 43. Mais um trecho do Sermão do Monte. Então eu quero convidar você para ler juntos. Vamos ler juntos? Mateus 5, 43, a seguir, que diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos, até os incrédulos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celeste de vocês. Gente, que texto difícil de aceitar. Que texto indigesto, né, gente? Jesus diz para amarmos os nossos inimigos e orarmos por quem nos perseguem. Jesus aqui, ele põe na mesa um contrassenso para nós meditarmos. Porque a lógica humana do amor é amar quem nos faz bem, é ser recíproco a quem nos ama, a quem nos faz uma bondade, então fazemos uma bondade. Não faz sentido nenhum essa narrativa de Jesus. Amar e orar por quem nos faz mal. Porque quem nos prejudica não pode ser alvo da nossa bondade. Inclusive, gente, a religião nos faz odiar os nossos inimigos. Até porque quem não é por nós é contra nós. Tem até uma música evangélica que diz isso. Vocês lembram daquela música? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vão se arrepender. Por quê?
porque eles vão estar na plateia e você vai estar no palco porque vão ver Jesus brilhando em você. E esse sentimento de querer ser honrado para mostrar para os outros que você é de Deus, de que Deus está te exaltando, na realidade, não é um sentimento cristão, é um sentimento diabólico. Por isso que Jesus vai tratar este assunto aqui no Sermão do Monte. Até porque, gente, no contexto de Jesus, ali naquele tempo que Jesus vivia, haviam pelo menos 3 grupos que eram considerados inimigos dos judeus. Temos o primeiro grupo, que é o grupo dos romanos, que tomaram a terra deles. Temos o segundo grupo, que eram os judeus que trabalhavam para os romanos, como por exemplo os publicanos, que eram judeus que cobravam impostos dos próprios judeus, dos próprios conterrâneos, em nome de Roma, e por vezes roubavam os próprios judeus. E nós temos um terceiro grupo que, pior do que esses 2 primeiros, que eram inimigos políticos, este terceiro grupo, pasmem vocês, eles eram inimigos religiosos, para piorar. Só para vocês terem uma ideia, a inimizade entre judeu e samaritano era tão grande que até os discípulos que andavam com Jesus, gente, aqueles que caminhavam com Cristo, eles também desejaram a morte de um grupo de samaritanos. Em Lucas capítulo 9, no verso de número 54, os discípulos pediram permissão para Jesus, olha isso aqui, para que Jesus permitissem eles de falarem com Deus, orarem a Deus, para que Deus enviasse fogo do céu e consumisse aquele grupo de samaritanos que estava atrapalhando eles. Porque na mentalidade religiosa dos discípulos, não se ama quem atrapalha. Não se ama quem é contra nós. Aí Jesus faz uma pergunta para eles. De que espírito vocês são? É como se Jesus estivesse dizendo para eles assim, ó, este não é o espírito do evangelho. Vocês não entenderam nada. Porque no evangelho, os inimigos não são alvos do nosso ódio. Os inimigos devem ser alvos do nosso amor. Só que para a religião, isto é inconcebível, gente. Religiosos não aceitam a ideia de ter que amar quem atrapalha, quem é injusto, quem é infiel, quem é inimigo. Tanto que no verso de número 43 do capítulo 5, Jesus disse assim para eles, ó, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Só que, gente, na lei tinha o mandamento ame o seu próximo, mas não existia a ordenança de Deus odeie o teu inimigo. Odiar o inimigo foi um acréscimo que os religiosos fizeram à lei de Deus. Eles criaram o evangelho para si mesmos, gente. Eles adaptaram a lei a eles. Só que Jesus diz para eles o seguinte, vocês ouviram o que a religião disse, que vocês devem odiar os inimigos. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos. Jesus ordena a gente amar aqui, porque o ódio faz mal só para quem odeia. Eles fizeram uma lei para se sentirem bem, mas no final eles acabaram se demonizando. De tanto odiar, eles se assemelharam a Satanás. Por isso que Jesus diz, ame os inimigos e orem por quem vos persegue. E Jesus continua, olha o que Jesus disse. Para que vocês se tornem filhos do vosso Pai que está no céu. Isto é, quem odeia se demoniza, quem ama se diviniza. Quem odeia tem por pai o diabo. Quem ama tem Deus por pai. Aí você ainda continua fazendo uma pergunta para mim. Mas por que eu tenho que amar os meus inimigos? A resposta, gente, está no próprio texto. Sabe o que Jesus disse? Porque o vosso pai é assim. Jesus diz no verso 45 do capítulo 5, que o pai
Ele faz nascer o sol e vir a chuva sobre bons e maus, sobre justos e injustos. E quando Deus envia o sol e a chuva para os maus e também para os injustos, ele não está fazendo vista grossa, fingindo que não está vendo a maldade dos homens. O que ele está fazendo, gente, é revelar quem de fato ele é, um Deus bom. Então, quando nós amamos o nosso inimigo, nós não estamos legitimando o que eles estão fazendo, não. Nós estamos apenas revelando que somos filhos de Deus. Porque amar não diz respeito a eles, aos inimigos. O fato de amar diz respeito a nós. Revela quem somos. Amar no Evangelho não se resume, gente, a apenas dizer. O Evangelho de Jesus Cristo é um convite para viver o amor. Só que amar no Evangelho não se resume ao que eu sinto por alguém. Amar no Evangelho é o que eu decido ser e viver. Quando Jesus diz para os seus discípulos assim: amem os vossos inimigos, ele não está dizendo que devemos conviver com quem nos prejudica, com quem nos faz mal, com quem nos maltrata, com quem se opõe a nós o tempo todo. Não. Ele está nos ensinando a não revidar a ofensa com outra ofensa. Olha isso aqui. Preste atenção no que o Espírito está falando conosco. Jesus está ensinando aos seus discípulos a não descerem ao nível baixo dos seus inimigos, a não se rebaixarem a ponto de se tornarem pessoas maldosas e malignas. E só há um jeito de não se demonizar. Sabe como? Amando. Porque se tem um princípio em que o diabo não toca, e se tem um ambiente em que o diabo não tem força e não tem poder, é num ambiente, é num coração onde há amor e onde se ama. Porque, gente, no Evangelho, quem com ferro fere, com amor deve ser constrangido. Eu me recordo de um momento muito delicado da minha vida, que eu quase, gente, por um pouco eu não me demonizei. Porque diante de um conflito de ideias, de palavras, me machucaram e eu senti o desejo de revidar. Eu tinha todos os argumentos possíveis para rebaixar, para colocar quem me ofendeu no seu lugar. Aí eu tive que lutar contra mim mesmo. Eu tive que engolir seco. E o Espírito de Deus me ajudou a se calar. Eu confesso que na hora eu fiquei um pouco frustrado, porque eu tinha perdido a oportunidade de dizer tudo o que eu pensava, tudo o que eu queria. Só que, gente, hoje, quando eu olho para trás, eu agradeço a Deus e ao Pai por ter escolhido não revidar. Porque se eu tivesse revidado, rebaixado, me demonizado, hoje eu teria que conviver com a tristeza de ter me permitido demonizar a minha própria consciência. Por isso, gente, se alguém se pôs como o seu inimigo e resolveu te perseguir, só existe uma maneira de você vencer o seu inimigo. Sabe como? O amando. Só que, gente, Jesus vai um pouco mais fundo no que ele está dizendo. Porque ele diz que a glória do Evangelho não está em amar quem nos ama ou quem nos faz bem. No verso 46 do capítulo 5, Jesus diz que não há glória em amar quem nos ama, porque até os homens maus fazem isto. Fazer o bem para quem nos faz bem é como se Jesus estivesse dizendo: isso é mole, isso é fácil. Respeitar só quem nos respeita, até o diabo consegue.
E esta era a própria lei dos religiosos na época de Jesus. Eu faço para o outro o que o outro faz por mim. Por isto, ame o próximo e odeie o inimigo. Ou seja, recíproco. Eles seguiam a lei do olho por olho, dente por dente. Só que ser discípulo de Jesus é ir além do comum. Jesus diz em Mateus 5,20, aqui no próprio Sermão do Monte, que se a nossa justiça não exceder e muito a justiça dos religiosos, não faz sentido a nossa justiça. Porque o amor, ele excede, ele transcende. O amor não cumpre só a lei, o amor vai além da lei. Jesus está ensinando que fazer o que é comum, nos limitando às ordenanças da lei, não nos aperfeiçoa como filhos de Deus. Então não podemos ser justos na balança do toma lá da cá. Ou seja, nós não podemos amar quem nos ama e odiar quem nos odeia. Ajudar quem nos ajuda e ignorar quem não pode retribuir a nossa ajuda. Nós não podemos respeitar quem pensa igual e desrespeitar quem pensa diferente, gente. Embora agir assim pareça justo aos nossos olhos, porque iguala, né? Deu, tomou. O evangelho não é sobre retribuir o que fizeram a nós. O evangelho é um convite para oferecer para o outro o que Cristo fez por nós. Olha a diferença. Por isso que nós não revidamos o mal que as pessoas fizeram contra nós. Pelo contrário, nós reproduzimos o bem que Jesus fez por nós. Por isso que no verso 48, Jesus vai concluir dizendo que se agirmos assim, seremos perfeitos e íntegros como Deus é perfeito. Nós precisamos, de uma vez por todas, gente, sair do que é justo para exceder em justiça. Precisamos ir além do que o inimigo merece, oferecendo a ele o que ele não merece. Isto que é graça. Recebemos a graça e oferecemos a graça de Deus. Mas, Elter, se eu fizer tudo isso e o meu inimigo continuar me importunando e ele não mudar, isso pouco importa para nós. Se o inimigo muda ou não com a nossa atitude. O importante é que nós mudamos. O amor não é prioritariamente uma atitude que salva o inimigo. Pelo contrário, o amor é a virtude que nos salva de nos tornarmos mais um inimigo revidando uma ofensa. É por isso que Jesus disse: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Talvez você chegou aqui cheio de feridas no coração, machucado, com sentimento ou com desejo de vingança, de querer dar o troco. Quer um conselho? Deixe isso para lá. Permita que o Espírito Santo, pela sua palavra, limpe você deste mal. Como, Elter? Como que Deus faz isso? Como que diante de uma afronta eu não vou revidar? Sabe como? Decida hoje amar. Pode ser que isso não faça bem a quem te ofendeu ou a quem te fez o mal, mas curará você desse mal. Jesus diz: ame os teus inimigos e orem por quem perseguem vocês, porque o amor é um antídoto contra a revanche, contra o ódio. O amor é um antídoto contra o pecado. Como diz a primeira carta de João, capítulo 4, verso 7. Não é quem vai para a igreja, não é quem ora, não é quem conhece a Bíblia, não é quem tem dons espirituais. 1 João 4,7 diz que quem ama, estes nasceram de Deus.
E você pode estar ainda insistindo. Mas, Elter, você está dizendo tudo isso porque você não sabe como é ser prejudicado por alguém. Ah, meu irmão. Ah, minha irmã, como eu sei. É muito difícil mesmo. É muito delicado. Mas na força do Espírito Santo é possível sim. Na força do Espírito Santo é possível amar. Isso não é uma mágica. Isso é uma decisão. É um caminho. É um aprendizado. É um processo de maturidade. E isto quem faz é o Espírito pela sua santa palavra. E com a graça de Deus, você vai chegar lá. Então, quer vencer seu inimigo? Não faça campanhas para Deus te vingar. Para com isso. Quer vencer o seu inimigo? Ame. Mas, Elter, o meu inimigo é o diabo. Não se preocupe com o diabo. Porque o diabo foi vencido na cruz de Cristo. E quem está em Cristo, o maligno não pode tocar. Mas se alguém se fez teu inimigo, a única forma de revidar é amando. Porque amando, você vai ver que dentro de você, este inimigo jamais te importunará.